Respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, trazendo não apenas oxigênio, mas a própria energia vital que sustenta o cosmos. Você está entrando agora no espaço do positivamente consciente. Eu sou o Antônio, e hoje, não sou apenas uma voz, sou o guia de uma jornada que atravessa milênios. Imagine-se no Antigo Egito. As areias escaldantes, as pirâmides que desafiam o tempo, e os templos onde o silêncio era a linguagem mais sagrada. Lá, existia uma figura envolta em mito, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Para os egípcios, ele era Toto, o escriba dos deuses. Para os gregos, Hermes, o mensageiro. Mas para nós, ele é o pai da sabedoria hermética. O texto que exploraremos, o Kybalion, não é para todos. Ele diz que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Se você está ouvindo isso agora, é porque sua vibração atraiu este conhecimento. Nada é por acaso. Vamos começar pelo conceito mais abstrato e, ao mesmo tempo, mais real, o todo. O Kybalion nos ensina que, sob todo este universo de matéria, energia e vida, existe uma realidade substancial. É algo que não podemos definir, porque definir é limitar. Pense nisso por um momento. Se o todo é infinito, ele não pode ter partes. Ele é indivisível. Portanto, onde está você? Onde estou eu? A resposta é simples e aterradora. Estamos todos dentro da mente do todo. O universo não é uma construção física feita de tijolos e átomos sólidos. O universo é mental. Isso muda tudo. Se você vive dentro de uma mente divina, suas leis de pensamento são as leis da criação. Você não é um grão de areia perdido no cosmos. Você é um pensamento amado e necessário dentro da consciência universal. O primeiro princípio, o mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Esta é a primeira lei. Imagine que a realidade ao seu redor é como um holograma projetado a partir de uma fonte de luz interna. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar o holograma, brigando com as imagens projetadas na parede. O estudante de hermetismo faz algo diferente, ele vai até o projetor. Se o universo é mental, então a transmutação mental é a verdadeira alquimia. Não é transformar chumbo em ouro, mas transformar o medo em coragem, a escassez em abundância, a doença em saúde, através da mudança da imagem mental que você sustenta. Observe o mundo hoje, em 2026. Vivemos cercados de tecnologia, mas a base continua sendo a mesma, uma ideia. Antes de um arranha-céu existir, ele existiu na mente de um arquiteto. Antes deste podcast chegar aos seus ouvidos, ele foi um pensamento. Se você mudar a qualidade dos seus pensamentos, você altera a substância da sua realidade. Mas cuidado, isso não é pensamento positivo superficial. É a compreensão profunda de que sua mente é uma ferramenta do todo. Quando você pensa, você está exercendo a função criativa de Deus. O segundo princípio, a correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Esta lei é a chave para a compreensão do desconhecido. Se você quer entender as leis das estrelas, estude a célula do seu corpo. Se quer entender o reino do espírito, estude o mundo material. Esta correspondência é o que permite que a ciência e a espiritualidade se apertem as mãos. Olhe para um sistema solar, um sol central e planetas orbitando. Agora olhe para um átomo, um núcleo e elétrons orbitando. O padrão se repete. O macrocosmo e o microcosmo são espelhos um do outro. Como isso se aplica à sua vida prática? Olhe para o seu ambiente. Olhe para as suas relações. Elas são o reflexo exato do que está acontecendo dentro de você. Se há caos lá fora, é porque há um conflito não resolvido aqui dentro. Muitas vezes reclamamos que o mundo é injusto ou difícil. Mas o princípio de correspondência nos diz: o mundo é um espelho. Você não pode mudar a imagem no espelho sem mudar o seu rosto. Se você cultivar a paz interior, o mundo exterior, por força de lei, terá que se reorganizar para corresponder a essa nova frequência. O terceiro princípio, a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Coloque a mão sobre o seu peito por um momento. Sinta o seu coração. Ele bate em um ritmo. Agora, imagine que você tem olhos de microscópio. Se olhasse para a sua pele, veria átomos. Se olhasse para dentro dos átomos, veria partículas girando em velocidades vertiginosas. Se olhasse ainda mais fundo, veria apenas energia vibrando. A diferença entre o sólido e o espiritual é apenas o grau de vibração. Imagine uma hélice de ventilador. Quando está parada, você vê as pás de metal, ou seja, a matéria. Quando ela gira em alta velocidade, ela parece desaparecer,
tornando-se invisível ao olho humano, mas ela ainda está lá, mais poderosa do que nunca, ou seja, o espírito. O que chamamos de sentimentos são, na verdade, estados vibratórios. O amor vibra alto, de forma rápida e harmoniosa. O medo vibra baixo, de forma lenta e densa. O segredo que o Kybalion nos entrega é que você pode mudar sua vibração por um ato de vontade. Quando você se sente pesado, está vibrando em uma nota baixa. Para mudar isso, você não luta contra o peso, você foca na nota mais alta. Use a música, a respiração ou uma memória de alegria pura. Ao fazer isso, você altera sua estrutura molecular. Você deixa de ressonar com o problema e começa a ressonar com a solução. O quarto princípio: a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Este é um dos princípios mais libertadores. Ele nos ensina que o bem e o mal, o calor e o frio, a luz e a escuridão, não são inimigos, mas sim as duas extremidades da mesma coisa. Onde termina o frio e começa o calor? Você não consegue apontar um ponto exato no termômetro. É tudo uma questão de graus. Da mesma forma, o amor e o ódio são simplesmente os dois polos de uma mesma emoção. Se você está sofrendo com ódio, a solução não é tentar matar esse sentimento. Isso é impossível, pois você estaria lutando contra a própria energia. A técnica hermética consiste em deslizar ao longo da escala. Se você está no polo do ódio, comece a caminhar em direção ao polo do amor. Como? Focando na tolerância, depois na aceitação, depois na compreensão. Você não muda de natureza, você apenas muda de grau. O mestre é aquele que sabe operar o termômetro das suas próprias emoções, não permitindo que o ambiente externo dite em qual polo ele deve viver. O quinto princípio: o ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por vibrações oscilantes. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Observe a natureza, as estações do ano, o dia e a noite, a inspiração e a expiração. Tudo que sobe, desce, tudo que avança, retrocede. Este é o ritmo do universo. Muitas pessoas sofrem porque tentam tornar a felicidade algo estático. Elas querem que o sol brilhe 24 horas por dia. Mas a lei do ritmo diz que o pêndulo sempre voltará. Se você teve um momento de extrema euforia, o pêndulo naturalmente buscará o outro lado. Aqui reside a maestria. O iniciado não é alguém que não sente tristeza, mas alguém que aprendeu a neutralizar o pêndulo. Quando o pêndulo começa a oscilar em direção ao polo negativo, o sábio se recusa a ir com ele. Ele sobe para um plano superior de consciência. Ele observa o movimento lá embaixo, no seu corpo emocional, mas permanece ancorado na sua mente superior. Ele sabe que a maré está baixando, então ele usa esse tempo para o descanso e a introspecção, em vez de lutar contra a correnteza. Ele usa a lei em vez de ser usado por ela. O sexto princípio: causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome dado a uma lei não reconhecida. Ouça com atenção: o azar não existe, a sorte não existe. O que chamamos de coincidência é apenas o resultado de causas que foram plantadas no passado, em planos que nossos olhos físicos não conseguem ver. A maioria das pessoas é como uma folha seca ao vento, levada pelas opiniões dos outros, pelo ambiente, pelas heranças genéticas e pelas emoções momentâneas. Elas são efeitos. Elas reagem. O mestre, porém, busca subir ao plano das causas. Como você sai do papel de peão para se tornar o jogador no tabuleiro da vida? Começando a dominar seus próprios processos mentais. Cada pensamento que você emite é uma semente causa. Se você planta pensamentos de dúvida, o efeito inevitável será uma realidade de estagnação. O hermetista não reclama dos frutos, ou seja, os efeitos, ele examina as sementes, ou seja, as causas. Ao mudar a causa hoje, você reescreve o efeito de amanhã. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do seu destino. O sétimo princípio: o gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Não confunda este princípio com sexo. O gênero é a força por trás de toda a criação. Nada pode ser gerado, seja um bebê, uma empresa ou um poema, sem a união dessas duas energias. O princípio masculino é a vontade, a ação, o impulso que projeta. O princípio feminino é a imaginação, a gestação, a forma que recebe e nutre. Muitos de nós vivem em desequilíbrio.
Aquele que tem apenas o masculino em excesso é agressivo, inicia 1000 projetos e não termina nenhum, é força sem direção. Aquele que tem apenas o feminino em excesso vive no mundo dos sonhos, planeja e sente, mas nunca manifesta nada no mundo físico, é forma sem força. O Kybalion nos convida ao equilíbrio. Use sua mente feminina para conceber a visão mais elevada de si mesmo e use sua mente masculina para proteger essa visão e agir com determinação. Quando esses dois se tornam um dentro de você, você se torna uma usina de manifestação. Chegamos ao ponto crucial. O conhecimento sem aplicação é como um banquete diante de um homem que se recusa a comer. A alquimia mental é o poder de transformar as vibrações da sua própria mente. Se você está em um quarto escuro, não precisa combater a escuridão. Você apenas acende a luz. Se você está em um estado de escassez, não lute contra a pobreza, sintonize a frequência da abundância através da gratidão e do serviço. Esta é a verdadeira magia hermética, a mudança deliberada de um estado mental para outro. Hoje navegamos pelo oceano da consciência. Passamos pelas areias do Egito e entramos nos mecanismos secretos do universo. O Kybalion não é um livro de regras, mas um mapa para a liberdade. Você agora possui as 7 chaves. Mas lembre-se, elas não servem para abrir portas para os outros, mas para abrir as portas da sua própria prisão interna. O universo é um grande espelho da mente do todo, e você é o pensador que dá forma à sua experiência. Vá agora e pratique. Observe a vibração, neutralize o ritmo, equilibre seu gênero e escolha suas causas. A luz de Hermes habita em você. O mestre interior está desperto. Antes de terminarmos, quero que você ancore este conhecimento no seu corpo e na sua alma. Respire profundamente, e deixe que estas verdades ressoem em cada átomo do seu ser. Sobre o mentalismo, eu reconheço que minha mente é uma extensão da mente do todo. Eu sou o arquiteto da minha realidade e hoje escolho projetar apenas a harmonia e a verdade. Sobre a correspondência, assim como é dentro, é fora. Ao cultivar a paz no meu santuário interior, eu vejo o mundo ao meu redor se organizar em ordem e beleza. Sobre a vibração, eu sou energia viva. Eu escolho levar minha vibração acima do medo e da dúvida, sintonizando-me agora com a frequência do amor incondicional e da abundância. Sobre a polaridade, eu não temo os opostos. Eu domino a arte de deslizar para o polo da luz sempre que a sombra se apresenta. Eu sou o mestre do meu termômetro emocional. Sobre o ritmo, eu fluo com os ciclos da vida sem ser arrastado por eles. No fluxo, eu ajo. No refluxo, eu me fortaleço. Eu sou o centro estável do pêndulo. Sobre causa e efeito, eu deixo de ser um efeito para me tornar a causa. Eu planto hoje as sementes do sucesso, da saúde e da sabedoria, sabendo que a colheita é certa por lei universal. Sobre o gênero, eu equilibro minha força e minha intuição. Eu sou a vontade que realiza e o amor que nutre. Eu sou um ser completo, unido à criação.